Olá, Artdance, bom dia! Como é que vocês estão? Então, me chamo Letícia e hoje vou estar aqui falando sobre o Mindfulness focado na compaixão. Antes de começar a falar, gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar somando aí nesse festival que é tão lindo, uma temática muito especial com a oração sincronizada. E pessoalmente para mim a Artdance é um festival muito marcante porque foi o meu primeiro festival underground, então em 2018. E um ano depois, na edição do ano passado, já pude ter a oportunidade de trabalhar na tenda de cura com atendimentos e também fiz lá uma oficina de Mindfulness. Porque o Mindfulness eu vou explicar melhor ao longo da minha fala, mas ele é uma ferramenta muito poderosa e eu trabalho muito com ele. Eu sou psicóloga e, aliás, quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, me siga lá no Instagram, @terapeutalternativa. Eu posto bastante conteúdo sobre saúde mental, terapias complementares, xamanismo, astrologia. Faço atendimentos online, inclusive quem quiser, só me chama lá e dizer que veio pela Artdance que eu vou estar fazendo um descontinho especial, tá? Então, pra gente começar bem e ancorar aqui nesse momento, eu gostaria de fazer uma breve prática de Mindfulness, tá? Então vou pedir que vocês assumam uma postura atenta e confortável com a espinha ereta, os pés de preferência em contato com o chão, podem ir fechando os olhos, fazendo inspirações profundas e conscientes. Sentindo o teu corpo se movimentando com a respiração, percebendo o teu tronco em contato com o assento, os teus pés em contato com o chão, trazendo a tua atenção para aqui e agora. Observa um pouco como que está o teu estado mental. Se tem alguma emoção presente, que pensamentos também que estão presentes, se são julgamentos, expectativas, sem julgar, sem tentar modificar, apenas observando. Fazendo mais algumas respirações conscientes. E vamos finalizando essa breve pausa. Bom, então eu vou começar falando sobre compaixão. E o que é a compaixão? É aquele sentimento de zelo, de cuidado, de atenção ao sofrimento, junto com a vontade de aliviar, de ajudar, tá? E é muito importante também a questão da validação do sofrimento, a gente validar, reconhecer que ele existe. Porque é muito comum, às vezes, a gente dizer que está sofrendo por alguma coisa e alguém inconscientemente te dizer assim: não, mas tu tem que ser forte, não, mas tu tem que agradecer por estar vivo. Enfim, e assim a gente vai estar invalidando, né, o sofrimento, não ajuda muito de fato. Mas vou falar focado também mais na autocompaixão, porque tudo começa por nós, né? A gente sendo compassivo com nós mesmos, a gente tem mais sucesso em ser compassivo com o resto do mundo, tá? Então gostaria de fazer também algumas perguntas para refletirmos como que vocês andam se tratando. Como é que é a voz que fala dentro da cabeça de vocês? Principalmente naqueles momentos em que a gente tá mal no fundo do poço. Eu acho que a última coisa que a gente precisa nesses momentos é de mais críticas, de julgamentos. Mas às vezes é justamente isso que a gente acaba fazendo com a gente, né? Se autoflagelar. E essa forma de lidar com as nossas emoções está diretamente ligada com os transtornos psicológicos.
alguns dados interessantes, mas não muito agradáveis, é que aqui no Brasil a gente vive no país número 1 de transtornos de ansiedade e o 5º mais deprimido. Então a gente vê aí uma enorme demanda de ferramentas que nos ajudem, e tá certo que o cenário político não ajuda muito, né? Mas tentamos então fazer o nosso possível aí. Eu vou aqui tentar trazer algumas dessas ferramentas para ajudar vocês, tá? Porque nós somos treinados a vida inteira a evitar o sofrimento, a fugir dele. A gente escuta frases como engole esse choro, ou vou afogar minhas mágoas, ou que o normal é ser feliz, o resto tá com defeito. E aí a gente tá perdendo oportunidades de entrar em contato de uma forma mais genuína e efetiva com o nosso sofrimento. Então a autocompaixão, ela nos ajuda a ver a realidade exatamente como ela é. Existe sofrimento, então o que a gente pode fazer já que ela é presente, né? E então evitar ele, tentar negar que ele existe, não dá certo. Então vamos tentar mudar a forma como a gente se relaciona com ele, porque no fundo eles sempre indicam algo importante. A gente só sofre por coisas importantes e a vida tá cheia de coisas importantes, logo vai haver bastante sofrimento aí no caminho. E é muito importante aumentar essa habilidade de lidar com o nosso sofrimento e os nossos fracassos da mesma forma como a gente talvez lidaria com alguém que estivesse passando por algo parecido, com mais gentileza, mais empatia. É muito importante lembrar que a humanidade toda compartilha dessa imperfeição natural, né? Todos nós sofremos por motivos muito parecidos. E o sofrimento é o que nos torna humanos aqui nessa experiência física. A gente já nasce chorando, né? E se a gente pensar também, o sofrimento nos une muito. Eu gosto de explicar sobre o significado real da palavra intimidade. Tá? Tu ser íntimo de alguém é tu conhecer e também poder demonstrar as tuas vulnerabilidades, que são comportamentos punidos pela sociedade, como, por exemplo, chorar, falar sobre vergonhas, necessidades, até necessidades fisiológicas, né? Como é bem comum de ouvir que intimidade é uma merda, mas na verdade é uma das coisas mais importantes a se conquistar nessa vida. As conexões são o que nos transformam. Quanto menos a gente fala sobre o nosso sofrimento, mais aumenta a impressão de que as nossas batalhas são únicas. Quando a gente fala de algum sofrimento, de alguma situação que sofreu, normalmente alguém se identifica com a tua dor, passou por algo parecido, traz soluções que ela encontrou, então isso aumenta as nossas possibilidades. E para a gente conseguir falar sobre as nossas dificuldades, a gente tem que estar aberto a elas. Então, é aí que entra o mindfulness, tá? E o que é o mindfulness? A tradução da palavra é atenção plena, a mente cheia de atenção. E essa é uma habilidade inata de nós, seres humanos, de manter a nossa atenção no aqui e no agora. Cada detalhe, a cada instante. A gente tem que treinar essa habilidade para nos desemaranhar com os nossos pensamentos. A gente se identificar menos com eles. Aumentar a noção de que nós não somos o que pensamos. Lembram da pergunta que eu fiz no início sobre a voz dentro da nossa consciência? É justamente delas que a gente vai treinar a se afastar. A gente tende a pensar que os nossos pensamentos são verdades absolutas, mas não, né? Então, treinar o mindfulness é olhar a realidade através dos nossos 5 sentidos e menos através dos nossos pensamentos.
porque a nossa mente tende a entrar em loopings, né? Para exemplificar isso, vou trazer a situação assim de uma zebra lá na savana, vivendo a vida dela, até que ela avista um leão e sai correndo, né, para salvar a vida dela, fugir do perigo. E até que ela percebe que consegue, não avista mais o leão, não sente mais o cheiro dele. E o que acontece? Ela se acalma e vida que segue. Mas nós, seres humanos, a gente acaba experimentando o estímulo do leão inúmeras vezes através da nossa imaginação. A gente fica pensando, ai, o que teria acontecido se o leão tivesse me pego? E se eu encontrar com ele amanhã? Ai, se eu encontrar com toda a família dele amanhã? E daí já começa a sentir aquelas emoções desencadeadas por pensamentos. E isso, até certo ponto, é ótimo para nossa sobrevivência, para a preservação da espécie, para a gente estar aqui hoje, a gente dependeu disso. Mas atualmente é o que anda nos aprisionando, nos adoecendo, sugando a nossa energia. Quantas teorias, hipóteses, antecipações que a gente acaba pensando diariamente, catastrofizando tudo. A gente entra nesses loopings a ponto deles se tornarem completamente irracionais. Assim como também é irracional pensar que tudo o que acontece na nossa vida é culpa nossa, né? Tipo, a gente não tem culpa da onde a gente nasceu, da família que a gente nasceu. Se, por exemplo, eu, quando era bebê, tivesse sido sequestrada por uma outra família e fosse criada por pessoas completamente diferentes, eu seria uma versão completamente diferente da que eu sou hoje. Tá? E ter essa noção nos dá a opção de assumir a responsabilidade pelos nossos atos no momento presente. O passado a gente não tem como mudar, a gente só pode mudar a forma como a gente se relaciona com ele. E assumindo a nossa responsabilidade no momento presente, a gente consegue então cultivar uma versão mais amável e mais compassiva. Uma boa forma de evocar essa versão mais compassiva é pensar: o que a pessoa que eu quero ser faria nessa situação? Ou quando a gente está mal, pensar: o que o meu eu compassivo diria para mim? Que expressão facial ele teria? Que tom de voz usaria? Só pensar nisso com uma real intenção já ativa o nosso sistema de acolhimento, que libera ocitocina, que é um hormônio responsável pela sensação de apego e empatia, e diminui os níveis de cortisol e adrenalina, que são hormônios responsáveis pelo estresse e pela competição. Então, para ver como é algo químico, é científico, não é algo subjetivo que eu estou falando aqui, eu estou falando algo bem objetivo, que faz sentido. Porque todos nós nascemos com a real necessidade de nos conectarmos e de sermos cuidados. Os relacionamentos saudáveis nos regulam e nos trazem conforto e segurança para a gente ser quem a gente é. Relacionamentos abusivos e negligentes têm um impacto negativo enorme na forma como a gente se enxerga através do olhar doentio e nada compassivo do outro, o que diminui a nossa autocompaixão, diminui a nossa noção de que conseguimos superar, de que a gente consegue se afastar. Tá? Então, a autocompaixão é muito importante para que a gente saiba se posicionar, impor limites, diminuir a culpa, diminuir o medo de errar e com isso diminui a procrastinação também, tá? Então, o que eu tinha para falar era isso. Agora eu vou propor uma prática de mindfulness focada na compaixão, tá? Então, vão também novamente assumindo uma postura mais atenta e confortável, tá? Com a espinha ereta, os pés no chão. Eu vou ter que ler aqui os passos, tá? Vá se conectando com a sua respiração.
percebendo o teu corpo, percebendo as sensações presentes. Relaxando para trazer mais abertura para essa prática. Eu vou pedir que tu traga à tua mente a imagem de uma pessoa querida, especial. Visualiza a imagem dessa pessoa. Se tu tiver dificuldade, foca apenas na emoção, na sensação que essa pessoa desperta em você, pelos simples fatos de lembrar dela, lembrar do nome dela, lembrar das experiências de vida que vocês compartilham. E observa se há a presença de alguma emoção e onde que ela se manifesta. E agora pense como que essa pessoa busca se sentir bem da maneira dela. E intencione enviar os teus melhores sentimentos e desejos. Tu pode repetir frases como que essa pessoa seja feliz, que ela tenha paz, segurança, saúde, amor, que ela tenha uma vida tranquila, que ela seja capaz de enfrentar qualquer sofrimento, enviando as tuas intenções positivas para essa pessoa querida. Se tu notar algum julgamento, pensamento indesejável, apenas deixe passar e renove a sua intenção de enviar os seus melhores sentimentos a essa pessoa. Bom, e deixe a imagem dessa pessoa um pouco de lado e traga a imagem de si mesmo à mente. A imagem do seu corpo, do seu rosto, se observando. Se abra para a versão que tu é hoje. Se reconhecendo como uma pessoa que, assim como todos, está fazendo o teu melhor para poder ser feliz, aliviar o sofrimento. Se permita olhar para si mesmo com mais gentileza e aceitação nesse momento. Você tem o direito de desejar o bem a si mesmo. E tu pode repetir mentalmente: que eu seja feliz, que eu tenha paz, segurança, saúde, amor, que eu tenha uma vida tranquila e que eu seja capaz de enfrentar qualquer sofrimento. E observe os efeitos dessa frase no teu corpo e na tua mente. Reconheça-se como uma pessoa que, independente da maneira que você viva, você busca o bem-estar, o alívio, assim como toda a humanidade. Permita-se cultivar carinho e gentileza pela sua própria pessoa. Perceba se há alguma emoção presente, onde que ela se manifesta. Traga a tua atenção para o que está acontecendo contigo agora. Vamos ficar mais alguns momentos
com a nossa respiração. E gradualmente vai sentindo o teu corpo em contato com o assento, se movimentando com a respiração. Vá devolvendo o movimento a ele, mexendo os dedos das mãos, dos pés. Pode ir abrindo os olhos. Bom, eu não tenho como pedir um feedback, né, para vocês agora, mas eu adoraria saber como é que foi a experiência de vocês nessas práticas. Se ficou alguma dúvida, fico ali à disposição no meu Instagram, @terapeutalternativa. Lembrando que lá tem mais vídeos explicando sobre mindfulness, práticas também. Tá? E por fim, gostaria de propor que vocês tentassem seguir o dia com essa mesma qualidade de atenção que o mindfulness nos traz, principalmente no momento da oração, onde vão ter mais pessoas sintonizadas, tá? Desejando que nós todos sejamos felizes, que tenhamos paz, segurança, saúde, uma vida tranquila e que sejamos capazes de enfrentar o sofrimento. Certo? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade e também agradeço a quem permaneceu aqui comigo. Tchau!